Então vamos lá. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o teatro primitivo. Qual é esse teatro? Hum, Como o homem, a gente fala homem sempre, generalizando, né, como ser humano é, primitivo, se relacionava com o outro ser humano, se relacionava com as forças da natureza e como isso foi se desenvolvendo através do desenvolvimento das civilizações para essa comunicação, essa linguagem e como o teatro faz parte desse desenvolvimento desde do homem das cavernas, e contamos a história da caverna do gelo, na França, na época da Era do Gelo, enfim, situando essa pré-história do teatro junto com essa pré-história da humanidade. Assim como no estudo da história, a gente percebe que as primeiras civilizações que se organizaram nesse nosso mundo mais ocidentalizado vieram do Egito e da região do Oriente Médio, que hoje é o Oriente Médio, na época a gente chamava de Oriente Próximo. Então, a gente vai entender como é que essas primeiras civilizações se relacionavam com esse fazer teatral, com essas características do drama, não necessariamente do drama grego, então não tinha o nome de teatro, como a gente falou na aula passada, porque esse nome, esse termo foi cunhado na Grécia e só foi usado a partir de então. Quando a gente fala do Egito, a primeira coisa que vem à cabeça são os faraós, as pirâmides, né? O povo egito também era um povo politeísta. O que significa isso? Que eles adoravam várias divindades, vários deuses. Quando a gente está falando desse Egito antigo, a gente fala dessa civilização que se desenvolveu às margens do rio Nilo. E também a gente está falando da Mesopotâmia, dessa civilização que hoje é o mundo árabe, mas que está ali, pega Israel, a Palestina, Irã, Iraque, e hoje se a gente for pegar um mapa de hoje, é mais ou menos isso aqui que seria a Mesopotâmia. Turquia, Síria, Iraque, Irã, Jordânia, Israel e Líbano. Mas esse é um povo muito antigo, que habita esses lugares durante muito tempo. O islamismo, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, ele só vai surgir nessa região depois de Cristo. Então, Maomé foi ter a revelação do Irã, do Islã, em 610 depois de Cristo. Então, nesse momento aqui, dessa civilização antiga, a gente está falando de 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, ainda não existia esse conflito religioso, existiam outros conflitos, outras brigas pelo poder. Desses povos, a gente tem 3 grandes contribuições para a humanidade. O Egito Antigo foi uma referência nas artes plásticas, não só na sua arquitetura, mas na pintura, na escultura, os vasos egípcios pintados à mão, né? A riqueza do mundo faraônico, representado pelas pirâmides e pelo ouro, né? O egípcio. Por isso que eu botei esse slide dourado aí para representar toda essa riqueza desse povo. A Mesopotâmia já foi uma região que desenvolveu a ciência. Era um povo extremamente ligado à matemática e extremamente ligado à astrologia. A gente está falando de astrologia, de posicionamento de astros. A gente não está. Não, minto, eu falei astrologia, mas eu quis dizer astronomia. A astrologia, que são signos e tal. Nesse momento, a gente está falando, não está falando de signo, a gente está falando de planeta. E Israel, a grande contribuição de Israel foi trazer essa religião universal, que é o judaísmo, que depois do judaísmo vai vir o cristianismo e o islamismo, mas a base dessa grande religião universal é Israel. Até então, as religiões eram tribais, como a gente já falou do xamanismo, dos rituais das tribos. A partir de Israel,
essa religião começa a ganhar um corpo de instituição e expandir também esse domínio da fé. Então, essa região deixa de não ser mais esse lugar crê nesse Deus, esse lugar crê nesse Deus, esse lugar crê nesse Deus. A partir de Israel, do povo de Israel, acredita-se nesse Deus único. É claro, nem todo mundo acredita nesse Deus único, cada tradição vai trazer uma coisa, mas é a partir desse momento que se unifica essa divindade, né? O povo de Israel, se a gente for pensar historicamente, Torá, ele conta a história de 9.000 anos do povo israelita, do povo judeu. Então, são 9.000 anos atrás que essa história começou a ser contada, né? Historicamente é quando você tem a Arca de Noé, que dizem que foi parar nessa região aí, no Monte Ararat, que hoje fica na Turquia, na época não era Turquia o nome. Então, esse povo sempre muito ligado à religião e aos mistérios. Para toda essa região, para essa ligação desses povos com a religião e com os mistérios. A gente ainda está num momento que as religiões não são instituição, que as religiões são manifestações de fé desse povo. Eles acreditam que existe um Deus rei. Então, para esse povo dessa antiguidade egípcia e árabe, o Deus dava um poder para os reis. Então, eles acreditavam que quem teria esse poder? Deus, seja o Deus de cada povo. Então, o rei, no caso dos egípcios, os faraós, eles teriam recebido o poder desses deuses. Mas não eram só os egípcios que acreditavam nisso, não. Os legisladores sumérios se diziam com poder divino, os imperadores de Ur, o Império Hitita, os reis da Síria, os reis da Palestina, todos eles diziam que o poder que lhes tinha sido dado pelos seus deuses, os deuses que eles acreditavam, cada um no seu lugar. E essas relações com esses deuses, em culturas politeístas, passa muito pela música, pela dança e pelo diálogo dramático, que é o pontinho que a gente vai pegar. Esse diálogo dramático é a porta para o teatro, mas um teatro, principalmente no Egito, muito ligado à religião, tá? Aqui vocês podem ver uma imagem de uma dança dramática de Hathor. É uma gravura. Essa gravura aí, ela foi feita 3.000 anos antes de Cristo, em Tebas. É uma gravura muito antiga que eu peguei no livro História Mundial do Teatro, da Margot Bertoldi. Tá? Aqui a gente também pode ver máscaras do Palácio de Atra, aí já na Mesopotâmia. Esse palácio, ele sobreviveu até os nossos dias, com essas máscaras incrustadas nas paredes. Há cerca de 5 anos atrás, isso me dói o coração, o Estado Islâmico destruiu esse palácio e toda a arquitetura e todo sítio arqueológico que existia lá e todo o material do teatro da época não existe mais, porque foi destruído pelo Estado Islâmico, em punição por não ser islâmico, por não ser muçulmano. É claro que quando a gente fala assim, a gente assusta um pouco, mas hoje a gente vai ver um pouco também dessa tradição islâmica. Nem todo o Islã é terrorista, muito pelo contrário, é uma parcela muito pequena deles, e a gente aqui no Ocidente, às vezes, a gente confunde um pouco alhos com bugalhos, né? Mas é importante mostrar como o extremismo pode ser destrutivo para a cultura, né? Então, há cerca de 5 anos, essa imagem aí que vocês estão vendo, infelizmente, não existe mais. Bom, do Egito, especificamente, tem uma coisa que marca muito a cultura egípcia,
que é o culto aos mortos. A própria grandiosidade das pirâmides, elas são grandiosas desse jeito, segundo chega até nós, devido a esse culto aos mortos. Os egípcios, eles tinham muito medo do que eles iam encontrar na vida após a morte. Eles acreditavam numa vida após a morte e eles tentavam agradar esses mortos e esses deuses. Então, a história dessa civilização egípcia parte da consciência da transitoriedade do ser humano na Terra. Ou seja, a gente nasce e a gente tem a certeza que a gente vai morrer um dia. Eu não estou preparada para isso, não faz parte do meu acordo. Eu quero viver 125 anos, vou fazer teatro até os 120. Depois vocês já viram aquela tecnologia que o povo vira uma sementinha que vai plantar e vai nascer uma árvore? Eu estou indo por esse caminho aí, não estou afim de morrer, não. Eu tenho um problema com morte, gente, não gosto. Mas, enfim. Vanessa. Fala, Matheus, pode perguntar. Mas isso que você falou agora, de agradar os deuses para ser salvo, forma existe até hoje, né? Existe até hoje, cada um do seu jeito. Inclusive, tem gente que até hoje vende indulgência para você entrar no céu, que é uma maravilha. Isso acontece também. Assim, Mas agradar com certeza. Esse medo da morte, o medo do que vai ser depois da morte, bem depois. Ele é um tema das mais variadas religiões, e cada uma vai ter o seu dogma e a sua crença, né? Mas ele também é permeado politicamente. Então, a gente vai ver que, historicamente, esse medo da morte ele é usado por algumas religiões, o medo do que vem depois. Então, esse povo ele consegue ser manipulado, e o povo egípcio, nesse caso, era um povo muito dócil e um povo que realmente acreditava nessa santidade do faraó. E não é nem que ele fazia por medo, ele acreditava. Ele achava mesmo que aquele faraó era um enviado de Deus, ele era descendente dos deuses. Eu vou explicar um pouquinho essa descendência daqui a pouco. Então, esse medo, quando a gente pega, por exemplo, um esquema de uma pirâmide por dentro, eles têm câmaras mortuárias luxuosíssimas, onde o corpo do faraó era colocado. Então, você tem labirintos para chegar até essa câmara mortuária. O faraó tinha um lugar. A mulher do faraó, a imperatriz, ela tinha uma câmara ao lado, mas não era junto com ele. Eles colocavam riquezas lá dentro, porque se ele acordasse no outro plano, eles acreditavam que iam precisar desse ouro, dessas joias, dessas fortunas. Eles colocavam muita comida, mumificavam, né, os corpos, mas isso era só para alta nobreza. A mumificação não acontecia com toda a população egípcia. E então essa preocupação com o mundo após a morte está muito registrada na arte deles. Isso aparece tanto na pintura quanto na escultura, como as próprias pirâmides. Nas pirâmides existem em algumas salas trechos de recitações de poemas dramáticos, e aí quando a gente fala poema dramático, a gente liga ao teatro, porque se é poema dramático, é teatro. Tudo que envolve drama é teatro. Aqui falando de drama no sentido grego, que drama é a ação executada pelo ator, né? Então, isso é o drama. Quando a gente vai falar de cinema, que aí vai caracterizar um filme se é drama, comédia, isso é outra coisa. Mas em história do teatro, a gente vai falar muitas vezes do drama, não é o drama sofrido por aquela personagem, o drama é o fazer teatral. Tanto que o texto teatral é chamado de dramaturgia, eu falei isso na primeira aula com vocês, e o escritor do teatro é chamado de dramaturgo, tá bom? Então, nesse Egito antigo, nas pirâmides, e isso você pode ver até hoje, quem tem acesso, né? Existem recitações nas pirâmides e celebrações feitas de maneira teatral. Em algumas paredes das pirâmides, tem poesias dramáticas escritas nas paredes de alguma forma. E aí, voltando àquela discussão, é teatro ou não é teatro? Ou é só religião? O teatro
egípcio, ele tinha uma relação com o público. A gente já falou que para ser teatro precisa existir um público espectador. Então, aonde o público entrava nessas cerimônias egípcias? O público assistia às danças dramáticas, como aquela gravura que a gente mostrou. Eles tinham um costume de fazer grandes lamentações. Eram poesias recitadas como as ladainhas católicas. O mundo árabe tem muito esse costume das lamentações, que não necessariamente está só se lamentando alguma coisa ruim que aconteceu. Os choros pantomímicos, que eram feitos através de mímica também, mostrando sofrimento e dor. E a apresentação dos mistérios de Osíris. Esse era o ponto alto do teatro egípcio, era a maior manifestação que esse teatro poderia ter. Os egípcios, eles têm uma cidade chamada Abidos, é como se fosse a Meca dos egípcios. Não tem a Meca que para os islamitas todo muçulmano deve ir uma vez na vida visitar Meca, e tem um horário do dia que se volta para Meca para fazer as suas orações, independente do lugar onde você esteja. Então, Abidos para os egípcios era como se fosse uma Meca. Todo egípcio morando em qualquer região do Egito, eles visitavam uma vez na vida, pelo menos, a cidade de Abidos, porque eles acreditavam que tinha sido na cidade de Abidos que Osíris tinha sofrido o seu martírio, e era onde a cabeça de Osíris estava enterrada. Então, eles faziam todos os anos um grande festival religioso, né, em saudação ao deus Osíris, porque eles acreditavam que tinha sido ali o martírio de Osíris. Para a gente fazer uma comparação, Osíris é o deus mais humano dos egípcios. A gente pode fazer uma comparação com Jesus Cristo. Osíris também foi um deus, como Jesus, filho de um Deus, que veio à Terra viver com os humanos, trazer uma mensagem para os humanos. Os humanos não aceitaram essa mensagem, martirizaram Osíris, mataram Osíris. Osíris depois ressuscitou e passou a coordenar o mundo dos mortos. Vocês já ouviram essa história em algum lugar? Um Deus, filho de Deus, que vem à Terra. Só que isso... Primeira vez. Primeira vez, né, Mateus? Só que isso muito antes de Cristo, tá? É uma Ele foi o história... primeiro Cristo. É como se podemos dizer que ele foi o primeiro Cristo. Não foi Cristo porque é uma outra cultura, uma outra formação. Mas é assim, tiveram outros, tá? A gente vai ver hoje também no mundo da Palestina um outro Deus que também veio à Terra, que também foi martirizado, que também morreu, que também ressuscitou em um outro período histórico. Então, uma coisa que a gente repara estudando a história do teatro é como a humanidade se desenvolveu de forma muito parecida em diversos locais distintos. Então, começa no Egito de um jeito muito parecido como começa na Mesopotâmia, muito parecido como começa na Índia, muito parecido como vai começar na Grécia depois, como começa na China, sempre com essa relação com os deuses e trazendo isso para a Terra. Tanto que o próprio Deus mais popular de cada um desses povos é um Deus que viveu na Terra como os humanos e que foi morto pelos humanos e que ressuscitou. Então, é uma história que vem recorrente aí. Esse é o Deus Osíris, né? Então, esse Osíris que vai ter principalmente as principais homenagens vão ser feitas ao deus Osíris. Eu vou ficar devendo para vocês um trecho do livro da Margot Bertoldi que vai descrever esses mistérios de Osíris. Hoje a gente não tem mais o texto completo das peças, mas existem registros de como começava a peça, como é que era o meio, perdeu-se um pouco de como era o final, a gente não tem muito registro de como era o final, mas depois eu vou reproduzir esse texto para compartilhar com vocês, não vem ao caso falar agora. Esses mistérios de Osíris, eles eram organizados pelos sacerdotes. Então, os próprios sacerdotes dos templos, desculpa, esqueci de pegar minha água, vou ficando sem voz.
Os próprios sacerdotes do templo organizavam, atuavam, dirigiam e faziam tudo que envolvia esse espetáculo. E eles perceberam pela primeira vez como esses rituais espetaculares, eles tinham o poder de influenciar as multidões. Olha aí, a sementinha da Rede Globo foi plantada aí. Eles descobriram que o povo se influenciava por essas apresentações, por essas representações, por esses mistérios. Então, eles começavam também a usar os textos e as peças dramatúrgicas, os gregos fizeram muito isso também, tá? Usar o teatro para manipular o povo, que os americanos faziam muito bem com o cinema e o Brasil fez durante muito tempo com as novelas. Usar esse veículo para chegar à informação e mudar ou controlar a forma de pensar da população. Então, ao mesmo tempo que a arte teatral, por um lado, a arte cênica, por um lado, ela é libertadora a partir do momento que ela te dá consciência crítica, o artista ele também tem um papel social muito importante, porque a gente influencia aquele que está assistindo a gente gera desejos, gera vontades, gera sonhos naquelas pessoas. Então, uma pessoa comum, quando assiste uma novela e vê ali a mocinha da favela, que é linda e que vai vender um bolo e ficar muito rica, milionária, dona de tudo, a pessoa acredita naquilo, então ela se conforma com aquilo. A gente sabe que na vida não é bem assim que funciona. Acontece? Acontece. Mas não é como novela. Então, a novela serve um pouco para alimentar esses sonhos, né? E poder controlar um pouco. Mas aí a gente já vai entrar em outra seara. A gente está vendo uma imagem de um teatro de sombras. O teatro de sombras, que é uma das manifestações mais antigas de teatro. No Egito, eles faziam esse teatro de sombras e por volta do século, acho que 14 antes de Cristo, esse teatro de sombras surge no Egito. Mas a briga pela origem do teatro de sombras está entre a China e a Índia. Eles ficam dizendo, foi aqui, não, foi aqui, foi lá, vem cá. Esse teatro de sombras, ele era feito com tecido de linho. Esses bonequinhos eram bonequinhos feitos de couro. Esse teatro também vai ser desenvolvido na Mesopotâmia e também vai ser desenvolvido em outros lugares. Tá? Opa, já fui para a Mesopotâmia. Deixa eu voltar aqui que eu tenho mais uma coisinha para falar sobre o Egito. O teatro no Egito, ele não desenvolveu mais, além desses rituais e do teatro de sombra, por um fator muito importante, que eu falei no começo da aula. O povo egípcio, ele era muito dócil, era um povo servil. Eles tinham um fanatismo religioso, eles realmente acreditavam que esse poder divino tinha sido dado aos faraós pelo deus Osíris ou pelos outros deuses do panteão egípcio. E eles tinham um apego muito grande às tradições. Então, a Margot Bertoldi vai dizer que faltou um impulso para a rebelião, que sem se rebelar contra a vontade de Deus, não dá para ter teatro, porque aí não tem conflito. Então, sem conflito entre a vontade de Deus e as vontades dos homens, essa falta de conflito que fez com que o teatro egípcio, que é anterior ao grego, não tivesse desenvolvido para um teatro desligado da religião, para um teatro separado, porque é dessa rebeldia, é dessa ruptura que nasce a sementinha do drama. Então, a nossa aula vai acabar daqui a pouquinho, tá bom? A Margot Bertoldi vai falar o seguinte: para um florescimento das artes dramáticas, teria sido necessário o desenvolvimento de um indivíduo livremente responsável, que tivesse participação na vida da comunidade, tal como encorajado na democracia de Atenas. O cidadão da polis grega, que possui voz em seu governo, possuía também a possibilidade de um confronto pessoal com o Estado, com a história e com os deuses. Então, sem esse conflito, não dá para ter teatro.